A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos então dar nossa continuidade ao nosso estudo de hermenêutica sagrada. Hoje, então, nós iremos fazer a nossa terceira aula, e essa terceira aula tem como assunto símbolos e tipos. Então, nós vamos ver mais esses elementos que são importantes para nós estarmos interpretando a palavra do Senhor nosso Deus, de uma forma correta. Então, primeiro vamos ver o que significa símbolos, depois entraremos no estudo dos tipos. Símbolo, nós vemos que a Bíblia ela usa muitos objetos, como símbolos para estar mostrando a realidade espiritual. Então ela usa símbolos e objetos, que nós temos aqui no nosso mundo para trazer uma ideia e uma verdade acerca das coisas espirituais, porque, como nós sabemos, nós estamos aqui, vivemos neste mundo material, nesse nosso corpo, na nossa mente, e não temos assim tanta condição de estar entendendo a plenitude, das coisas espirituais. Então, é por isso que a Bíblia ela vai estar usando esses símbolos, e os tipos também que nós vamos ver. E isso é importante, para nós podermos interpretar a palavra de Deus, e temos assim que procurar estudar estes símbolos, e compreender realmente os significados dele, para que a gente possa assim estar aprofundando, na palavra de Deus, aí ter uma interpretação mais correta, mais aprofundada realmente, do significado da palavra de Deus. Então a palavra símbolo, ela vem do grego sim, e baleim quer dizer lançar, com lançar, que significa comparar uma coisa com a outra ou lançá-las, uma junto com a outra, ou seja, são duas coisas diferentes, então que você vai olhar para uma para você ter uma ideia daquela segunda. Então nós vemos aqui vários símbolos, os irmãos já devem estar bem por dentro disso daí, mas vale a pena a gente estar reforçando, Nós temos vários símbolos, Por exemplo, aqui na página 51, nós vemos as ovelhas, E as ovelhas é um símbolo, que a gente utiliza para as pessoas, que seguem, que obedecem ao Senhor Jesus, E Jesus também, nós vemos aqui leão da tribo de Judá. O leão também, ele é um símbolo, do Senhor Jesus. O batismo nas águas também é um símbolo representando a vida que a pessoa levava antes, que foi morta, e agora ela revivendo para Deus e revivendo assim para Cristo. Então são símbolos que nós utilizamos para ter uma ideia a ideia assim das verdades espirituais, Então a ovelha é um animal, pelo seu comportamento, que se refere então aos crentes, que obedecem à palavra de Deus, Então, em todos, se nós formos estudar a ovelha, nós vamos ver várias coisas, que esse animal tem, que pode estar, então, trazendo essas verdades para nós, Então, os símbolos, vai estar dividido aqui nessas três partes, O primeiro é o objeto, o segundo é o referente e o terceiro é o significado. Então, o objeto é essa parte material, que nós já chamamos realmente de símbolo. Pode ser
qualquer objeto material que nós tivemos, né, fogo, água, ovelha, leão, águia, qualquer um desses objetos e animais. E quando a gente fala objeto, não quer dizer somente uma coisa sem vida, uma coisa inanimada. Não, o objeto aqui, no caso, se refere a tudo que nós podemos chamar de que é material. O vento, por exemplo, né, o azeite, tudo são objetos, né, que ele vai estar, esse objeto vai estar nos remetendo a uma coisa espiritual. O que é essa coisa espiritual? É o referente, né, ou seja, é aquilo que está sendo simbolizado, né? E em terceiro nós temos o significado, então, né, dessa simbologia para aplicação prática para a nossa vida, né? Então aqui também nós temos alguns exemplos. Em João 1:29 nós vemos aqui o cordeiro. Então o cordeiro, ele é o que? O objeto, né, que está se referindo a quê? Que se refere a Cristo. Então é o referente. O objeto, o cordeiro, referente Cristo. E o significado, né, é que esse cordeiro, ele serviu, né, de sacrifício, né, pelos pecados do mundo, né? Então, nós temos aqui vários exemplos em relação a esse, né? As ovelhas também. Ovelha, como nós acabamos de falar, é o objeto, né, que simboliza o quê? Os seres humanos. Então, o referente aqui, no caso, são os seres humanos como um todo, né? Aqueles que querem obedecer à palavra de Deus, né? O significado é assim, como as ovelhas, os homens, eles podem se desgarrar, né? Como nós vemos aqui em Isaías 53, versículo 6. E o significado é esse, né? As ovelhas que podem se desgarrar, né? Mas tem o pastor que vai lá cuidar dessas ovelhas, né? Então, irmãos, aqui a gente nós vamos ver aqui vários tipos, né, de objetos, né? Não vai dar aqui para nós estarmos detalhando a todos, mas isso fica também para que os irmãos possam estar pesquisando, né? Mas nós temos aqui vários tipos de objetos, né? Na página 52, os irmãos podem estar acompanhando, né? Lá em Levítico nós temos o sangue, que representa a vida. Então o sangue, ele é um objeto, né, representando a vida. Vestidos representa o mérito, justiça real ou suposta salvação, né? Nós vemos aqui linho fino, também nós encontramos em Apocalipse, que significa, qual o significado então de linho fino? Representa a justiça dos santos, né? Porque o linho era tudo aquilo que é vestido, né? Quer dizer, que tem aquela honra, né? Que foi realmente digno de ter de estar ali naquela posição, né? Temos aqui o ouro, que representa a glória de Deus, prata, que representa resgate, cobre, que representa a resistência ao fogo, né? O fogo pode representar juízo, pode representar o Espírito Santo, óleo, azeite, representando também o Espírito Santo. Aí nós temos aqui o sal, fermento, água, pão e vinho, todos são objetos que vai estar representando algo da vida espiritual, né? Então a gente pega esse objeto, ele vai estar lembrando, né, a forma de atuação, né, desse referente àquilo que nós estamos querendo trazer o significado para que a gente possa compreender mais profundamente, né? E aí nós encontramos aqui também as visões, né? Castiçais, que está lá em Apocalipse, os castiçais, né, que são aquelas várias luminárias, né? Então representa
as igrejas. Então, nós podemos entender e, e ver a importância, então, né, da igreja em relação a isso, né? Ela representando aqui esse castiçal, né? Estrelas e anjos, né, representando aqui os pastores também, amendoeira representando a vigilância, gafanhotos representando calamidades. Nós estamos aí, né, ouvindo constantemente, né, nesses dias de nuvens, né, de gafanhotos se aproximando do nosso país. Então isso é um significado assim muito bem claro, né, de calamidade, né, porque quando alguém, né, teve os sonhos, né, em relação a gafanhotos, né, então pode ficar bem claro, né, que é um tipo assim de calamidade, né, que isso pode estar acontecendo. Né. Prumo representa a justiça. Frutos de verão maduros representa a aproximação do fim. Então, tudo estas visões, né, traz esse significado, né, porque Deus, ele sempre ele tem falado, né, usando os símbolos para que a gente possa, né, é uma forma assim de nós estarmos compreendendo mais, com mais profundidade acerca, né, das coisas espirituais. Né. Os símbolos também de atitudes, né. Tem atitudes também que essas atitudes que nós fazemos, ela vai ter uma simbologia. Por exemplo, prostrar-se representa o quê? Reverência, humilhação. E levantar as mãos, quando nós levantamos as mãos, o que isso significa? Representa juramento, ou representa adoração, né? Cingir-se representa se dispor-se a partir, prontidão, né? Então, essas atitudes têm esses significados. Né? Topônimos, o que é topônimos? São lugares que nós, citados na Bíblia, que esses lugares têm um significado também futuro, um significado espiritual. Por exemplo, Babel, Babilônia, significa confusão, né? E Babilônia é citada várias vezes, até no Apocalipse também fala sobre Babilônia, essa, essa confusão, essa rebeldia, né, contra Deus. Né? Sodoma, o que significa Sodoma? Significa também a corrupção do ser humano, não querendo obedecer e atender os princípios da palavra de Deus. Egito, que é o Egito? É o mundo, né? Isso nós já estamos bastante familiarizados quando se fala em Egito. É aquela pessoa que não quer largar a sua vida pregressa, a sua vida passada, e não quer deixar que Deus o transforme e ela possa estar então entrando na Sião ou na Canaã celestial. Né? Nós vemos aqui também os números, né? Nós não vamos entrar em todos os detalhes, mas os números também são simbólicos na Bíblia. Mas aqui vale a pena a gente estar ressaltando, né, que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a esses números, né? Nós não podemos negar o simbolismo do número, mas também não podemos ficar utilizando, né, rebuscando assim em demasia os números, ou seja, todos os números, né, que nós encontramos, assim, a gente vai tem muitas pessoas, né, que querem encontrar um significado em todos os números, né, que tudo aquilo que é citado, mas muitas vezes isso acaba perdendo o sentido espiritual. Mas nós vemos aqui, né, que o no geral, né, por isso que eu disse, né, quando a gente fala assim desse simbolismo, nem todos as vezes que vai aparecer o número 1 ou que vai aparecer o número 2 vai ter um significado espiritual, mas a gente pode encontrar em várias passagens, né, que o 1 vai
significa unidade e primazia, suficiência, independência, identidade, reconciliação, harmonia, paz, supremacia, início, causa e origem. Então veja quantos significados, né? Então, se nós formos pegar qualquer passagem, né? Por exemplo, lá em alguma passagem, né? Um rei ou uma pessoa pegou um objeto e nós não podemos estar pegando esta passagem, né, de que um rei ou um profeta, alguma outra passagem assim que se refere somente a um, e nós fazemos todo um estudo de interpretação em relação a isso, que muitas vezes a gente pode estar se distanciando da verdade, né? Mas em outros lugares, sim, o número um ele vai ter todos esses significados, né? O número 2, autoridade, conservação, né? O número 3, solidez, as três dimensões, né? A trindade, né? A palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas nós estudamos e vemos que o nosso Deus, ele subsiste, né, nessas três pessoas, mas é um único Deus. Então, nós precisamos compreender isso também, né? 4 é o reino de Deus na terra. 5, nós vemos aqui simbolizando liberdade, trabalho, atividade, né? 6 é a limitação, é o número do homem, o dia da criação, sua semana de trabalho, sua máxima realização. Então, 6 está relacionado muito, né, com o homem, aquilo que o homem pode fazer, né, aquilo que o homem assim sendo independente de Deus, né, por isso que nós temos esse símbolo também no Apocalipse, né, de 666, mostrando ali o homem, ele tentando estar na sua máxima, no seu máximo poder, né? Algo desse tipo assim, né? 7, plenitude, perfeição, repouso, né? E assim por diante. Cada um desses números tem o significado. Isso é mais importante, mas quando nós vemos as profecias, né, quando são utilizadas essas profecias, né, de Apocalipse, é importante então a gente estar utilizando esses números para estar interpretando, né, e trazer assim então mais compreensão sobre isso, né? As cores também têm os seus significados, né? Azul, púrpura, carmesim ou escarlate são as mais usadas simbolicamente na escritura. O azul, perfeição, céus, distância, montes. Púrpura, realeza, era a cor real dos romanos, né, do manto que eles usavam, e por escárnio eles colocaram também, né, sobre Jesus, né, falando que, trazendo assim de escárnio, porque ele se dizia que era rei, então eles vestiram ele de púrpura, tão somente para estar escarnecendo do nosso Senhor. Carmesim ou escarlate, purificação, identificação, pecado, autoridade espiritual. Branco, santidade, formosura, pureza. Vermelho, guerra, derramamento de sangue. Então as cores também têm os seus significados, como nós vemos lá no Apocalipse, né? Tem o cavalo amarelo, o cavalo preto, né? Então cada um dessas, dessas cores tem um significado assim de algo que está para acontecer, né? Como aqui o amarelo, né? Pestilência, enfermidade mortal, preto, fome, angústia, aflição, né? Então, todos esses símbolos é importante nós entendermos de uma forma de como aquilo vai estar acontecendo e ocorrendo no nosso mundo. As formas também. Nós temos aqui o quadrado, né, universalidade, e cúbico, solidez, firmeza absoluta. Falando da cidade, da Sião celestial, ela é cúbica, porque ela tem
o mesmo comprimento, a mesma altura e a mesma altura, né? Então é um cubo, mostrando aí solidez e firmeza, né? Então, nós vemos aqui a importância de nós estarmos conhecendo o significado, né, desses símbolos, para nós podermos interpretar, né, corretamente a palavra do Senhor. Então, aqui, as regras, né, quanto aos símbolos, nós precisamos conhecer, né, ter noção do que realmente está sendo dito ali através daqueles símbolos, né? Por que é 1, por que é 2, por que é amarelo, por que é preto, né? Por que é 10, né? Por que é 7. Então, quando isso, principalmente, né, em relação a essas visões, né? E a gente pode, então, estar compreendendo as que já foram feitas, né, e para poder aplicar para essas que ainda não se cumpriram ainda. Então é importante, irmãos, nós podemos ter o conhecimento, conhecer, né, realmente esses símbolos, né? Também nós precisamos ter uma ideia, né, dos aspectos gerais, né, dessas figuras, né? Ou seja, não se pegar assim a mínimos detalhes, né, mas assim o aspecto geral do que aquilo vem está significando, né? E também nós não estamos confundindo, né, com algo que é figurado e passando isso para o sentido literal, né? Muitas vezes aquela simbologia, né, ela está sendo retratada ali de forma figurada, então a gente não pode estar passando isso para a forma literal, ou seja, aquilo que algo que realmente, né, vai, muitas vezes, uma visão, né, de algum animal, por exemplo, que Daniel teve as suas visões, né, de um animal, evidentemente que não iria surgir um animal daquela forma, né, cheio de chifres, cheios de olhos. Não, era um sentido figurado, né, que nós entendemos por algumas características daqueles animais, e está relacionada com os reinos, né, que surgiram, né? E isso também nós vamos encontrar, né, nas palavras do Senhor Jesus, nós encontramos simbologias na palavra nos evangelhos, né, que foram escritos, né? Também nas cartas e principalmente em Apocalipse nós vamos encontrar muito, né, desses símbolos, né? E nós aqui temos, aqui para nós finalizarmos, diversos símbolos também que os irmãos podem estar acompanhando, né? Por exemplo, pés firmados, né, numa rocha, né? Então, significa estabilidade. Pés num lugar amplo, né, significa liberdade. Pés mergulhados em sangue, vitória. Pés escorregando, ceder às tentações. Então, quando nós lemos estas passagens, né, que cita esses exemplos, temos que entender este significado, né? Esse significado, essa aplicação, né, desses símbolos para alguma verdade que quer se passar através, né, desses símbolos que são utilizados, né? Lavar os pés, ato de hospitalidade, casamento, união perfeita, criança, humildade e dependência, né? Por isso que o Senhor Jesus fala, né, que quem não agir, né, como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então, mas isto, né, é um símbolo, claro, né, da criança que ela é humilde e ela é dependente, né? Então nós também temos que ser humilde e dependente do Senhor Jesus, né? Então é nesse sentido que ele está falando. Então é claro,
nós temos que compreender estas simbologias. Então, é importante, né, nós podemos estar aplicando isso, né, de uma forma sábia, né, procurando estudar e conhecer isso, né, esses símbolos, para aplicar de uma forma correta, não muitas vezes fazer um uso abusivo, né, desses símbolos, pegar em qualquer número que nós encontrarmos, ou qualquer cor que nós encontrarmos em alguma passagem bíblica e querer fazer um estudo bíblico em relação àquilo ali, sendo que isso não está relacionado realmente com alguma simbologia real, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. A segunda parte, então, são os tipos. O que é os tipos? Né? Os tipos, são ocorrências, os tipos eles vão um pouco mais além do que os símbolos, né? Os símbolos eles são somente objetos, né? Agora os tipos não, os tipos são passagens históricas, né? São situações, né, que ocorreram, e que essas situações elas têm uma aplicação profética que ocorreu principalmente, né, na vida de Cristo, ou que ainda vai ocorrer no sentido escatológico, né? Então, nós precisamos estar atentos que a tipologia ela é muito bem, ela ocorre mostrando aí também, né, a onisciência de Deus, né, em estar conduzindo toda a história, né, para que isso possa então trazer uma orientação para nós, né? Então ela representa eventos ou objetos de qualquer espécie que possam ilustrar o que? Pessoas, a pessoa de Cristo, ou se não, um aspecto da fé, da doutrina, das práticas, das instituições cristãs, etc., né? Então, os tipos e os símbolos representam alguma coisa, entretanto o tipo representa um elemento futuro, né? Então, ele está muito relacionado com algum elemento futuro, né? Mas aqueles que nós podemos ver, estes tipos, eles têm que ser cristocêntricos, né? Não pode ser desligado realmente dessa, dessa aplicação, né? Tem que estar relacionado realmente com Cristo. Então, nós vemos aqui, eles representam, né, são alicerçados na história e revelação sagrada. Então, todas as coisas que aconteceram, aconteceu desta forma porque Deus, ele permitiu, né, que fosse assim, e também isso para que pudesse então trazer alguma ilustração para nós, né? Então, nós podemos dividir os tipos, né, em históricos e rituais. Os tipos históricos, eles são pessoais, falando aqui, né, de Adão, o primeiro Adão, depois o segundo Adão. Então, como Adão deu origem a toda a humanidade, então representa também, né, Cristo aqui, ele dando origem a este novo nascimento, né? Então, por Adão era o nascimento da carne, agora Cristo não, ele veio trazer um novo nascimento, o nascimento da água, do Espírito, né, trazendo então, podemos dizer aqui, uma nova criatura, né? Um novo povo, né? Um povo adquirido agora, porque é um povo que nasceu de novo, que não está condenado a perecer, né? Então, nesse sentido, Adão, ele é o tipo, né? Um tipo de Cristo, e Cristo é o antítipo, ou seja, aquele que está se cumprindo naquilo que, em algum aspecto, né, que Adão fez, né? Claro,
respeitando aí então, né, as diferenças, né, que nós podemos ver em relação em Adão e a Cristo também. Melquisedeque também é um tipo de Cristo, né, mas aqui falando da sua parte, da sua característica como sacerdote, né? Então, Melquisedeque foi alguém que nós não sabemos quem era o seu pai, a sua origem, mas que Abraão chegou até ele e pagou os seus dízimos, né? E ele intercedeu a Deus, né? Abençoou Abraão. Então, também é uma representação de Cristo, né? Moisés também é uma representação, ou seja, é um tipo de Cristo, né? Porque Moisés, ele instituiu a lei, ele tirou o povo, né, que estava na escravidão, trouxe o povo para a liberdade,